Olá pessoal, nós estamos aqui para dar a notícia da abertura do concurso da Polícia Federal. Concurso que não tem a periodicidade tão garantida quanto outros, às vezes ele passa vários anos sem haver, e nós estamos aqui com ele tão aberto para vários cargos, o cargo de delegado de Polícia Federal, perito criminal, agente de polícia, escrivão de polícia e papiloscopista. Nós divulgamos aí na nossa página, né, as datas e aí tanto no nosso Facebook quanto na nossa página. Vamos dar uma olhada aqui no edital para lembrar como as coisas têm funcionado no concurso. Então você tem aqui o cargo de delegado de polícia, que é um pouco fora do nosso negócio, né, do nosso trabalho. Aqui nós temos formado em bacharel em Direito, e você tem os cargos de perito, que é a maior parte do nosso trabalho, os peritos envolvendo as áreas de engenharia. O perito criminal é ciências contábeis ou ciências econômicas, aí veja aí as áreas 2, 3 e até 4, 5, 6, 7, 8, 9 são peritos nas áreas de engenharia. Você vê aí as áreas 2 e 3 são para engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações e computação, e ciências da computação. O pessoal de mecatrônica, em geral, faria o perito criminal da área 2, se colocaria aí pedindo uma equivalência de diploma, que é válida quando se consegue 80% de equivalência do curso, como isso é uma regra já dos concursos da Polícia Federal. Se você, no caso, tem um diploma de engenharia de sistemas eletrônicos, engenharia mecatrônica, um nome um pouco diferente, principalmente o pessoal de mecatrônica, ou engenharia de redes, você vê aqui, teria essas diferenças. E aí você teria de convalidar o diploma, mas no princípio é isso. Aí você tem aqui de computação, né, engenharia agronômica, muito ligado ao cargo em algumas partes ambiental, né, às vezes. Você tem de geologia, engenharia química, química industrial, engenharia civil, engenharia florestal, muitas semelhanças com o de agronômica, e aí depois tem medicina e farmácia, né. Há também os cargos de agente da Polícia Federal, e alguns desses cargos de agente são específicos da área de engenharia. Nós falamos primeiro de perito, né, que tem os maiores salários, né, que são maiores, né, dedicações, que são empregos com dedicação exclusiva. Você vê aqui, ó, os salários de perito criminal são da ordem de R$ 22.600, que é uma remuneração bastante generosa na realidade atual, principalmente da atual brasileira, e os salários de agente já entram numa faixa um pouco mais baixa, em torno de 11 mil, como você vê ali. As vagas você tem aqui, são poucas vagas, né, vagas de ampla concorrência, principalmente para perito. Você tem aí a área 2 são apenas 3, a área 3 é que tem um pouco mais, que são 15, pessoal ligado à computação, algumas poucas vagas reservadas a candidatos negros e com deficiência. Então é um concurso extremamente concorrido, né, extremamente concorrido. Em geral, titulação e trabalhos prévios na área também contam pontuação. Então, se você está aí fazendo um mestrado, por exemplo, ou até um doutorado, muitas vezes nas áreas relativas ao concurso, embora nunca haja, né, uma sobreposição muito grande entre a sua área de trabalho numa pós-graduação e a prova, mas na área de nome, né, na área disciplinar. Então, a relação provisória dos candidatos está para ser divulgada até 25 de julho. As inscrições são até o começo de julho, como está ali na nossa página, até 2 de julho, as inscrições, até 18 horas, né, não é até meia-noite, cuidado aí de julho, e a prova já vai ser mais para frente, em agosto. Tem uma perícia médica que vai comprovar suas disposições. A pessoa tem de ter, não pode ter limitações de movimento, como limitações articulares, mesmo a miopia é aceita, miopias que causam limitações muito grandes de visão não são aceitas, não são levadas em conta. E, bom, lembrando também que essa é uma prova que tem um teste físico, né, que é classificatório e eliminatório. Você tem que tirar nota na barra, no exercício de barra, no exercício de flexão, no exercício de corrida, né. Você tem aqui os valores de inscrição, os valores de perito e delegado são valores mais altos, que são salários também mais altos. A inscrição é apenas via internet.
Lembra que é uma prova que tem uma divisão de conhecimentos gerais e específicos. Nós trabalhamos quase completamente com os conhecimentos específicos das áreas de perito para engenharia. Os conhecimentos gerais, aí você tem material amplo por aí divulgado, que são coisas que nós trabalhamos também, que é português e inglês, mas você tem algumas coisas de legislação, da Constituição brasileira e de direito que você precisará estudar. Continuando aqui. Você tem aqui a divisão das questões para cargo de perito, que é o que mais nos interessa. Você tem aí 50 questões básicas e 70 específicas e questão discursiva, que também é específica. Depois você tem o exame de aptidão física, avaliação médica, psicológica e avaliação de títulos para pontuação extra, né? Se você tem pós-graduação, se você tem alguma publicação na área específica do concurso. Então, as provas elas são objetivas, organizadas como tem sido tradicionalmente pela CESP, em que você tem de marcar certo e errado em todas as alternativas. É uma prova bastante difícil, em que cada item precisa ser conferido, não existe a coisa de muito chutar, né? Porque não é ABCD, existe a noção de pontuação negativa, né? Quando você erra uma questão, em vez de deixar em branco. Os gabaritos oficiais são divulgados. Então, você tem aqui a avaliação da prova discursiva, está aqui separado na questão também de vagas que nós já mostramos. Vamos falar dos conteúdos, né? Aqui tem, só para lembrar, veja o quadro antes de falar dos conteúdos, tem aqui o quadro de pontuação. Um doutorado na área vale uma pontuação, um mestrado vale também uma pontuação, metade dela. Uma outra pós-graduação lato sensu, que não seja nem mestrado ou doutorado, também tem uma pontuação. O exercício de cargo de perito criminal em outras áreas, que não a Polícia Federal, por exemplo, a Polícia Civil, anos de perito também vale uma pontuação, embora você veja que vale um pouco menos, e tem um limite de acúmulo de pontos também, né? Você pode acumular mais que algumas coisas, e algum cargo policial, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, anos de trabalho completo, eles também valem pontuação para esse concurso. Então você vai precisar apresentar documentação para comprovar todos esses pontos extras que podem ser colocados. Aqui você tem aqui tem uma parte falando do curso de formação, né, que você vai ter até um enxoval, um conjunto de roupas para fazer parte do curso de formação, que tem um trabalho físico também nesse curso, é um trabalho associado à sua preparação física mínima. Então, falando agora dos conhecimentos necessários, você tem aqui para o cargo de delegado, que nós não vamos falar, porque é para pessoas formadas em direito, você vê que é fortemente com conteúdo de direito, mas vamos passar adiante e vamos ver aqui a parte de perito criminal. Você tem o conhecimento básico, olha, língua portuguesa, nós trabalhamos com isso no Tesla Concursos, um pouco de informática, nós falamos um pouco, mas menor noção, e aí essa é a parte que aí é importante você estudar um pouco, porque para perito nós engenheiros não costumamos estudar isso em lugar nenhum, nós precisamos consultar resumos desse tipo de leis, direito administrativo, direito constitucional, direito processual penal. Aí também entra nos conhecimentos básicos o nosso bom e velho raciocínio lógico, que nós ensinamos para todos os concursos, e aqui tratado até com um certo formalismo matemático. Você vai ver aí, leis de Morgan, estruturas lógicas, inferências e deduções. Aí, perito criminal da área 1 é do pessoal de ciências econômicas, eu vou pular aqui. O perito comissário da área 2 é que entra em eletrônica, telecomunicações. Você vê aí, desde coisas básicas como medida elétrica, precisão, exatidão, noções básicas de instrumentação elétrica, até aí entra em eletrônica, analógica, circuitos elétricos. Você tem aí teorema de superposição, teorema de Norton, e aí coisas mais avançadas, sistemas microprocessados, televisão. Depois entra em sinais, codificação de imagem, de vídeo, transmissão, antenas. Vê que é um conjunto de conteúdo bastante amplo, varrendo a faculdade toda, o curso superior todo dessas áreas. Depois de antenas, você tem as noções profundamente de sinais, a modulação, AM, FM, formas de modulação, os sistemas de comunicação por telefonia fixa, as redes de comunicação e até os padrões de comunicação e os protocolos IEE.
Depois entra um pouco na área de computação com os protocolos TCP/IP e noções de redes e assim por diante. Na área 3, que é muito mais computação, que essa aqui é a telecomunicações eletrônica, né, porque tem muito conteúdo de outras coisas, você tem aqui na área de computação, desde fundamentos da arquitetura de computadores, da arquitetura de microprocessadores, de processadores de múltiplos núcleos, sistemas de formatação de arquivos, NTFS, FAT e assim por diante, bancos de dados, estruturas de banco de dados e arquiteturas de banco de dados com linguagem SQL, análise muito importante para a Polícia Federal, isso aqui, ó, engenharia reversa, análise de códigos maliciosos, isso aqui é uma coisa que cai em pelo menos uns 3 cargos daquele outro concurso que nós debatemos no passado, que é da Agência Brasileira de Inteligência, aqui entra nesse cargo da área 3. Então, se você estudou para aquele lá, ou para isso aqui, existe uma sobreposição de conteúdo. Você tem uma parte de desenvolvimento web, de redes, e aí entra também nos assuntos mais da moda, como computação em nuvem e segurança da informação. Não é muito amplo, mas que acaba sendo aplicações conceituais de coisas que já estão faladas ali, de usar as tecnologias de redes e de criptografia, assim por diante. Você tem um pouco de esteganografia, que é um assunto que também é de segurança, né? Quando você esconde mensagens em cima de outras formas de arquivo, para sigilo, né? Monitoramento e análise de tráfego, que são as questões de rede, o sistema de rede, a criptografia, os algoritmos para a criptografia, e aí um pouco de como funcionam os sistemas operacionais, inclusive entrando aqui numa coisa que é óbvio, os sistemas operacionais móveis, inclusive os Android e iOS. Depois aqui na área 4, a engenharia agronômica, e você temos básico da meteorologia, normas técnicas associadas à agronomia, a mecânica dos solos, o planejamento das instalações associadas à agronomia, o uso da terra, depois elementos que são comuns à engenharia ambiental, que são de ecologia, fotossíntese, respiração, fisiologia de vegetais, que são importantes para o entendimento dos vegetais que são tratados na agronomia, também, coisa que também é comum com engenharia ambiental e civil, essa parte de hidrologia, estudo do regime de águas, projeto de barragens de terra, projetos de irrigação e drenagem, melhoramento genético de plantas, que aí já entram também junto com a parte de engenharia florestal. E topografia, que aí tem muita coisa em comum com o pessoal de engenharia civil, veja até zootecnia, e para terminar, resoluções CONAMA e normas associadas. Continuando aqui, o período criminal de geologia, ó, é um curso, isso já é uma parte onde está um pouco mais específico o cargo de geólogo aqui em relação aos outros. Você tem aqui um curso mais específico em que você tem aqui os itens varrendo quase toda a faculdade, exceto pelo básico de física e matemática que as pessoas teriam nesse curso. Você tem aí métodos de avaliação de solos, por exemplo. Isso já é uma coisa que nós trabalhamos menos. Aqui na período de química, olha lá, você tem básico, termodinâmica, físico-química, química de cátions e ânions, grupos funcionais, ou seja, o básico de química. Então isso aqui é bem acessível a praticamente qualquer pessoa formada em química ou até engenharia química, exceto pelo final ali, que é mais química mesmo, menos engenharia, que são os métodos de análise laboratorial, métodos cromatográficos e assim por diante. E há também legislação sanitária. Para o pessoal de engenharia civil, que nós realmente trabalhamos bastante, aí você tem todo aquele conhecimento básico de análise de projetos, acho que é muito mais para tentar detectar, num contexto de trabalho na Polícia Federal, detectar superfaturamentos, fraudes, etc. Você tem o estudo básico das obras, terraplenagem, e também de obras mesmo na prática, né? Escavações, terraplenagem, como fazer esquadrias, pisos, lajes, impermeabilização, e também outros conceitos amplos, né? Veja lá, a hidráulica, que tem a coisa a ver com o encargo de engenharia agronômica, e aqui no final, como não poderia faltar, os fundamentos da engenharia estrutural, né, resistência de materiais, análise estrutural, estruturas isostáticas e peristáticas, e depois estruturas específicas com concreto, com madeira, com aço, e fiscalização e manuseio de obras e as normas associadas às obras. No caso de engenharia florestal, para encerrar, você vê que tem muito em comum com o que nós vimos ali. Olha, você tem também a parte de solos, de hidrologia, da indústria da madeira,
E normas e resoluções associadas. Aqui tem uma parte a mais que não apareceu no cargo de engenharia agronômica, que é a gestão florestal e aspectos socioeconômicos da ocupação e de uso dos biomas brasileiros. Então, esses conhecimentos eles mantêm um pouco a tradição da Polícia Federal, no sentido da CESP, etc. Os editais mudaram um pouquinho. Esse ano não houve um cargo específico mecatrônico, você tem de pedir convalidação de diploma por semelhança na área 2. Não houve mecânica, engenharia mecânica também, e aqui acho que não caberia a convalidação de diploma em nenhum cargo nesse caso. E embora ele tenha mantido essas características de ter, na maioria dos cargos, editais com muitas palavras, né, editais com conteúdos tentando varrer a faculdade toda. Então, se você se interessa pelos nossos cursos, você pode entrar na nossa página, ver se há algum material, o curso que lhe interesse. Se não, esse vídeo aqui vai servir para você tentar discutir e começar a planejar os seus estudos para a prova. Lembrando aí que as inscrições são até o dia 2 de julho para fazer o concurso. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.